Vamos lá. Ontem o Flávio foi na Globo News e, na minha concepção, as duas maiores personalidades hoje de interesse da imprensa é Lula e o Flávio. Por quê? Porque serão os dois grandes nomes da eleição de 2026. Eu não consigo compreender nenhum grupo de TV que cancele abruptamente, no meio da entrevista, o papo, tanto com Lula quanto com o Flávio Bolsonaro. Pô, você tá falando com o possível futuro presidente, você pode apertar, fazer 1001 perguntas. Só que foi isso que aconteceu com o Flávio quando ele começou a expor as decisões heterodoxas de Dom Pedro III. Quando os dados contra o Bolsonaro foram aceitáveis. Então a gente vai sempre defender esse ponto de vista que o presidente Bolsonaro nem deveria ter sido condenado, porque no nosso ponto de vista não cometeu absolutamente nada de errado. Tá, então quem passa pelo devido processo legal, quem é julgado por juízes imparciais, quem tem um inquérito que foi onde provas foram produzidas de indícios de autoria, de materialidade e tudo, é uma coisa. E não é o caso do presidente Bolsonaro, acho que cada dia que passa fica mais claro para todo mundo. Senador, a gente sabe... Obrigada pela sua presença aqui na Globo News e até a próxima vez. Malu, não quer continuar essa pergunta, Malu? Não, está resolvido. A Júlia que manda, senador. Desculpa, Malu, eu não vi. Não. Senador, obrigada pela sua presença aqui e até a próxima. Bom trabalho. Aí o Rubens, ele compartilha aqui um post do Cláudio Dantas que tá certíssimo. Só pode criticar Moraes no caso Master. Todos esses editoriais, eles sempre fazem isso, né? Não é porque Moraes foi o herói contra o golpismo, né? Que ele pode fazer o que ele quiser no caso Master. Mas sempre lembro que ele foi herói no golpismo, que Bolsonaro é um golpista. Porque não é porque estão tentando consertar o Supremo que eles vão deixar que Bolsonaro, né, seja inocentado. A luta do regime é sempre contra os representantes antissistema. Mas óbvio. Começou a comer, né? Cara, só pode criticar no caso Master. É quase uma ordem do sistema, né? Globo, Estadão, Folha, MBL, até esquerdistas estão criticando o PT, mas só no caso Master. Eles têm o maior cuidado de não criticar ele no caso Bolsonaro. Eles precisam desesperadamente que separem as duas coisas. Mostrando o clima do Flávio. Viago sobe o tom e Thiago Suman vai às lágrimas com memória da gestão Bolsonaro. Como é que tá o ânimo da esquerda com a vitória de Bolsonaro, né? O turma tá quase chorando de desespero, vendo o Flávio em vias de se eleger. Mas vamos lá. Ontem, o Senado aprovou por unanimidade. Ninguém votou contra. Tiveram senadores que se ausentaram. Por N razões. E foi 67-0. O Senado aprova projeto que torna misoginia crime equivalente ao de racismo. É mais uma lei autoritária, tirânica, que reduz a liberdade do brasileiro. E por óbvio eu sou contra. Até porque no vídeo de ontem eu trouxe uma postagem do Eduardo Bolsonaro criticando essa questão. É duro. Significa que acabou? Não. O projeto agora vai para a Câmara dos Deputados, onde a turma da direita falou que vai trabalhar para impedir que essa coisa avance. E fé em Deus aí, a turma da direita vai fazer sua parte. Mas repito, 67-0. Você colocou ali imagens de todo mundo que votou e... Enfim, todo mundo basicamente votou sim. Poucos da direita se ausentaram, todo mundo votou sim, todo mundo sem exceção. A Edson que fala assim, ó, senadores que estavam ausentes e aqueles que votaram a favor do projeto que criminaliza a misoginia, diante de certos projetos, é preciso explicar os problemas que orbitam a agenda woke e não ceder à pressão. Praticamente todos os senadores do nosso campo, incluindo o Flávio, falharam e votaram sim para essa aberração. Pois é, até o Flávio também votou sim. E aí, gente, que tá o que eu quero comentar sobre esse tema é o seguinte, eu sou totalmente contra esse projeto. Eu acho um absurdo ter votado a favor. Só que eu sei diferenciar as coisas. E eu, mais do que isso, mesmo que eu não saiba diferenciar, eu consigo entender que, cara, eu não consigo crer que o Flávio, ele é verdadeiramente a favor dessa pauta. Quando eu vejo algo assim, eu tenho a mais plena convicção que tem alguma explicação. A explicação pode ser, assim, horrível. Eu posso falar, cara, eu discordo completamente da tua ideia. Mas eu não acho que você é um desgraçado e agora eu vou fazer campanha contra o Flávio Bolsonaro. Por exemplo, todos vocês sabem que eu não aprovo de jeito nenhum essa aliança com o Moro e com o Deltan. Não porque Moro e Deltan são críticos do bolsonarismo, porque eles defendem ideias opostas ao que eu defendo. Eles defendem o que eu defendo. Mas porque eles fizeram ações que vão para além do campo da legalidade. O caso do depoimento forjado, para mim, é talvez a pior aberração do judiciário brasileiro. Porque nem Alexandre de Moraes chegou a forjar um depoimento. Ele mandou usar da criatividade, mas não foi um depoimento. Então, você usar da criatividade, por mais que você saiba como é que funciona o Supremo, em tese, você ainda pode se defender do parecer, da ideia lá, do relatório criativo. Você pode defender do relatório criativo. Agora, como você se defende do seu próprio depoimento? Porque você não falou o que está lá no depoimento. O depoimento foi forjado, mas está com o teu nome.
Assim, são coisas que aconteceram, sabe? Que eu falei, cara, como assim, bicho? Mas como é que as pessoas varrem isso para debaixo da pessoa? Isso aqui é crime. Sabe? Articular apoio dos Soros. Dos Soros. Olha, se a gente trazer aqui o Pedro Abramovay para perto, né, que gerencia o dedo das ONGs, que é o cara do Soros, atual vice-presidente global da Open Society Foundation. Então, assim, são coisas absurdas. Não são críticas. Não foram críticas. Aí o outro incrimina Bolsonaro, aí faz isso, aí apronta, vazamentos seletivos. Mas olha, assim, por favor, cara, não tem como acontecer uma coisa dessa. E não é porque eu discordo do Flávio nesse ponto que eu vou fazer campanha contra o Flávio. Você fazer uma campanha para todo mundo. Em todo lugar que eu for, vou fazer questão de destacar por que Flávio é a nossa solução. As pessoas que eu for falar no privado, vou explicar por que Flávio é a nossa solução. Mas o que é que eu vejo nas redes sociais? Aí vocês entendem, né, esse papinho e a turminha da União da Direita. Pois bem, senhorita Fernanda Salles, que vive pregando a União da Direita. Lá, eu acho que no primeiro momento vale a pena cobrar o Flávio por alguma explicação, que eu acho que deve ter, porque normalmente com o Bolsonaro sempre tem uma explicação. Eu duvido que o Flávio seja uma pessoa má. Você pode até discordar da decisão, mas não, eu vou fazer isso aqui de proposta para laçar com o pessoal. Eu duvido que o Flávio fez isso. Mas como é que tá jogada essa turma, não? Flávio e Damares votam a favor do projeto que pode levar 5 anos, né? Me acusar de ofender mulheres. Beleza, velho, eles votaram sim, mas outras 65 pessoas também, tipo o Eduardo Girão do Partido Novo. Eu não falo do Girão, Fernanda Salles. O Flávio é o presidente, né? É bom desgastar só a imagem dele. Aí você vê, né? Papini. Esse outro dia tava falando impropérios sobre minha pessoa. PQP 1000 vezes, tudo mais, bababá, pipipi. Se acontecer segundo turno entre Flávio, Bolsonaro e Lula, nem sairei de casa pra votar. Assim, velho. Tu quer me falar que Flávio e Lula são iguais? Flávio, o presidente que você pode xingá-lo à vontade. Ele não vai mandar a polícia na tua casa. Ele não vai te censurar. Ele não vai mandar projetos, sei lá, criminalizando a polícia e coisas do gênero. Ele não vai querer se aliar ao Maduro. Eu não consigo compreender, assim. Sério? Você vai anular o voto? Você vai igualar? Cadê a União da Direita? Pior que um merda desses, estou falando do Flávio, deve ter orgulho dessa merda, assim como seu pai tem orgulho do seu presidente que mais aprovou leis feministas. Essa é a turma que prega a União da Direita. Aí você vê aqui, ó, o esposo da doutora. Esposo da doutora, a doutora exilada, que foi perseguida pelo judiciário brasileiro. O mais assustador é que não houve um FDP de um senador sedizente, conservador, que tivesse consciência do perigo de um projeto de lei como esse do crime de misoginia. Até aqui, ok. Simplesmente não houve ninguém que atentasse para o que ele de fato representa, cerceamento do espaço para a liberdade de expressão, que vai sendo eliminado aos poucos, aos pedaços. Quando esses imbecis se derem conta, não haverá mais saída. Até aqui eu concordo. Pode sentar a porrada, irmão. Eu sou a favor da crítica, né? Eu sou a favor da liberdade de expressão, não vocês. Só que essa é a turma que prega a união da direita. E não pode criticar porque temos que ajudar o Flávio. Aí o Jorge Santos pergunta, aí se inclui o filho do Bolsonaro? A bosta, né? Votou a favor o canalha. Pronto. Eu não chamo o Flávio de canalha, não, velho. Se existir alguma possibilidade de eu votar no seu, não no meu amigo Flávio, essa possibilidade vocês vai hoje? Aí o Rubens comenta, doutor, eu entendo, porém temos um mal bem maior nessa parada toda. O PT, o mal é igual. A mulher do cara tá exilada, a doutora. Mas pro cara é a mesma coisa. O Brasil passou 20 anos refém da dupla PT-PSDB e está 8 refém da dupla PT-Bolsonaro. É muito azar, pronto. Olha aquele papinho da polarização, né? O bolsopetismo. O Brasil tem que se ver livre. Essa é a turma que prega a união da direita. Aí ele. Se você tem medo de ser acusado de misógino pelo PSOL e pela Globo, então vai fazer qualquer coisa da vida mesmo sem o senador. Do Flávio, Constantino? Então, assim, isso aí. Meu grande ponto é o seguinte, eu consigo tecer mil e uma críticas a diversos absurdos, mas em nenhum momento eu vou questionar que o Flávio é o meu presidente. Mas de jeito nenhum, só se for maluco de propagar pra alguém anular o voto diante do Lula. Vocês estão loucos da cabeça, velho. Ainda que o Flávio tenha votado de propósito, assim, eu vou votar porque eu sou a favor disso daqui. Ainda que o Flávio tenha votado a favor disso daí, ele ainda é melhor do que Lula, assim, anos-luz, que não dá pra comparar um com o outro. Vocês são loucos da cabeça, velho. Vocês falam tanto da união da direita e vocês querem destruir a candidatura do Flávio. Esses caras são loucos, velho. Tinha muito mais coisa pra comentar, mas aqui